Naquele tempo os apóstolos se reuniram assim com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus subiu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente fala, o Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. Perdeu o jogo, Deus não quis. Não é assim? Ele é o pastor da vida. Não o pastor das coisas. Cabe a nós arrumar as coisas da terra. Nos deu inteligência, bom senso, capacidade e força. Não vou citar exemplos práticos para vocês verem como os homens. O Brasil que eu quero é tudo um paraíso terrestre. É justiça, administradores honestos, alguns até que sejamos responsáveis também pela comunidade. Um ou outro. Todo mundo quer os outros sejam maravilhosos, não é? A justiça que a faz, a administração que a faz, são os homens. Se o coração dos homens está corrompido, nunca haverá justiça. Humana, estou falando de coisas humanas. Imagine se formos falar de coisas de Deus que são bem mais altas, não é? Então o Senhor é o meu pastor, até que a humanidade não entender bem o sentido da vida, nunca vai entender bem também o sentido das coisas. Porque nós ficamos eternamente como crianças, não conhecendo o valor das coisas. O que faz a criança? Já falei outras vezes um exemplo estúpido, mas banal, mas ajuda. Se uma criança você coloca 1 milhão em dinheiro na frente, ou se você coloca um pedaço de ouro, uma bolinha de gude, o que ele vai escolher? Bolinha de gude, não é? Porque não entende o valor. E assim somos nós. Nós desperdiçamos a nossa vida atrás das coisas que não servem. Das coisas que não são vida, que não servem para a vida. Estou falando a vida. Porque quando você está bem de saúde, tem vontade de cantar, tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer as coisas, não? Estou falando de uma vida biológica. Não vamos falar de uma vida espiritual, porque aí, quando você está com uma inteligência desenvolvida, cultivada, tem vontade de criar coisas, e aí por diante. Quando você tiver o coração cheio de amor, tem vontade de abraçar o mundo inteiro, de redimir o mundo inteiro. Isso se chama vida.
E a vida produz, não consome. O nosso azar exatamente é isto. Que nós criamos uma sociedade de consumistas. A sociedade é em função do consumo. Estou cansado de ouvir no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, briga o quê? Para as coisas. E por culpa das coisas que o pessoal depois se mata. E acontecem as guerras. Por quê? Está errado. Lógico, não é justo que o outro me roube. Mas também não é justo que você coloque o valor nas coisas e não na vida. Então, quando Jesus veio à Terra, ele falou muito claro em que consiste a salvação. Ele falou também que vai ter, mas estou falando do sentido do universo, é o sentido das pessoas do fim da vida de cada um, que vai ter o julgamento, também isto. Mas nós pegamos somente esta parte do julgamento, ou não é? E a salvação, então, consiste no quê? Que Deus me salve do inferno, da condenação eterna. Que Deus me dê o quê? O paraíso, a vida eterna, não é? Me parece, eu estou falando coisas besteiras. Parece que na mente do povo está isso, não é? E ele falou claramente a finalidade da sua vinda sobre a terra. Eu vim para que tenham vida. Então, a salvação está na plenitude da vida. Agora é preciso ver o que é a plenitude da vida. Se a plenitude da vida é ter riquezas materiais, se a plenitude da vida é ter sucesso, fazer uma boa carreira, se a plenitude da vida é ter prazeres de comida, bebida, aí é por diante, para não falar coisas piores, não. Vingança, homicídio, etc, etc, para pegar as coisas. Não, vamos falar de coisas honestas. Ou se a plenitude da vida é outra coisa. Aí é que vem a segunda leitura, que eu vou tentar explicar um pouquinho, meditar junto com vocês. Acho que vocês não entenderam absolutamente nada, não é? Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, preste bem atenção, ele de fato é a nossa paz. Então, onde está a vida? Onde está a vida? Então a vida é uma pessoa. A paz que todo mundo procura é uma pessoa cujo nome é Jesus Cristo. Por isso que a vida não consiste na bebida. Não consiste, estamos falando de coisas profundas que estão dentro de nós, gente. Não estão fora de nós. Estão dentro de mim. Estou dentro do coração do Papa. Estou dentro do coração do Bispo. Estou dentro do coração da pessoa mais humilde. Estou dentro do coração de quem está no hospital. Está dentro de quem é rico. Está dentro de quem é pobre. Não estamos falando de coisas abstratas. Estamos falando de um desejo. O que você quer? Paz. Mas o que é a paz? Deve ter um nome. Pô, se eu tenho fome física, na matéria nós somos muito práticos.
Vocês estão com fome física, até arroz frio da geladeira. É gostoso. Por que fome? É a paz. Que eu saiba, gente. É uma dimensão espiritual. Não é um me deixe em paz. Ou quando morre, descansou. Pô, desculpe, eu ia falar com você um palavrão. A paz não é o não ser. A paz não é o não ter problemas exteriores. A paz é plenitude interior. E quem pode preencher o nosso coração é algo espiritual. Por isso que Cristo é a nossa paz. Por quê? É algo espiritual. Por que Cristo, pessoa física? Porque naquela carne física de Jesus Cristo estava o Verbo, estava Deus. Quem procurava Deus não precisava ir ao templo. Ele estava, por isso que tem as multidões que falam no Evangelho, que corriam atrás dele. Entendeu? E nele está o Verbo. Não era um simples homem. Não era somente um homem. Ele era o Deus feito carne. Por que se fez carne? Agora nós vamos ver um pouquinho. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Eis porque ele se fez carne, o Deus. Já perguntei outras vezes, responder, como sempre, um pouquinho diversificado, pessoal. Os muçulmanos, por exemplo, admitem que Jesus Cristo é um profeta. Um homem bom, muito profeta. Os judeus, quando tem uma santa agora que morreu no campo de consideração, Edith Stein, uma judia muito capaz, psicóloga das altas escolas lá na Suíça, e ela não acreditava em nada, mas uma boa moça. Lendo a vida de Santa Teresa d'Ávila, uma noite, ela se converteu. Agora até foi proclamada padroeira da Europa. E quando ela voltou para a mãe judia, que continuava, judia, no seu conceito de esperar o Salvador, porque depois é gozado. Como é que é possível não reconhecer quando Davi, aqui Jeremias fala, naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Por quê? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. As profecias já anunciavam a vinda de Cristo. Descendente de Davi. Não apareceu por um acaso sobre a terra. Deus preparou todo um caminho para o povo. Então o povo judeu, lógico, uma pessoa estava conversando, falei, olha que Jesus era judeu. Ah, era judeu? Eu não sabia. Ah, tá. Maria também era judia. Os apóstolos eram judeus. Quer dizer, quem o aceitou, tudo bem. Então, como estava dizendo, quando essa moça voltou para casa, falou para a mãe que ia se batizar como católica, como cristã, lá na Alemanha. A mãe respondeu, uma boa senhora, boa, para vocês compreender que a fé é algo além da nossa simples bondade humana. É muito além. Com a fé, é como se nós pudéssemos voar sem asas.
Nós vamos além de todo o pensamento humano. A nossa capacidade não alcança aquilo que a fé nos revela. Compreende? Então, esta senhora falou, mas ele era um homem tão bom, que conhecia a vida de Cristo. Não? Ele fazia milagres, ajudava as pessoas. Por que foi se proclamar filho de Deus? O que deu na telha dele, na cabeça dele, para se proclamar filho de Deus? Podia ficar na dele. Não teria sido crucificado. Ele era um homem tão bom. Podia Jesus negar a sua essência? Às vezes parece, quando leio o Evangelho, quando medito, penso que ele seja um egocêntrico fantástico. Eu sou. Antes que o mundo fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu era. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. Eu sou a verdade. Parece um egocêntrico, não é? Mas ele não podia negar a sua realidade. E quando perguntou aos apóstolos que ele fosse, alguns dizem o profeta, outros dizem isso, aquilo. E vocês, tu és o próprio Deus, o Filho de Deus, feito carne. Essa então é a realidade. Se alguém se apresenta diante de Cristo. Agora, feito carne, ele reconciliou na sua carne. Por isso que ele assumiu. Como dizem os muçulmanos, para terminar depois, não pode admitir que ele seja Deus, porque é uma coisa muito miserável um ser humano, um corpo humano, é muito miserável, não pode abrigar Deus, porque Deus é grande, não? Em nome de Allah Akbar, agora todo mundo sabe, não? Assalta, mata, faz, não? Allah Akbar, Deus é grande. Então Deus... E muitas vezes na nossa cabecinha vai fantasiando para não chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum, porque ele está lá. Compreende? Porque ele está na criança, na gruta de Belém. Como pode admitir que um Deus está naquela criança? Nós que gostamos de coisas esplêndidas, maravilhosas, espetaculares, de milagres, de ciências, como pode estar lá? Ele está na cruz, totalmente destruído, em todos os sentidos. Moral, rejeitado, renegado, abandonado. E Deus está lá. Vocês compreenderam que precisa crer para alcançar isso. Comece a meditar um pouquinho, mas eu creio mesmo que Deus está lá. Para não procurar em outro lugar. Eu estava lendo, quando perguntaram a São Francisco, que ele alcançou esta comunhão com Cristo até receber os estigmas, não? Então ele vivenciava a vida de Cristo. Aquilo que São Paulo já tinha avisado. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nossa vida é escondida em Deus com Cristo. Com Cristo, não sem Cristo. Nós somos salvos nele. Como é que nós ressuscitaremos se acreditamos na ressurreição? Não tem jeito.
posso falar uma besteira latina di scuola che io aprendi as grandes escolas, não? A ressurreição não é uma obra, um acontecimento a destra, de fora, que acontece de fora. Tem algumas fórmulas latinas que servem, não? Ela é um acontecimento adentro, que acontece de dentro de você. Então não é alguém que vem e te tira do sepulcro para você ressuscitar. Você ressuscita porque dentro de você está uma força que vence a morte que te acometeu. São as leis da vida. Você pode vencer os vírus se tiver os anticorpos dentro. E num corpo morto, não adianta os médicos enfiar os anticorpos, que o vírus já matou. Então a morte já dominou. Nós não poderemos ressuscitar. Porque, consequentemente, se acreditamos em Cristo, na ressurreição dele, temos que acreditar também na nossa ressurreição. Aí não se foge. Eu não posso acreditar na ressurreição de Cristo, viver a minha vida na espera dele e não acreditar que eu posso ressuscitar. Mas como eu poderei ressuscitar? Exatamente porque nós estamos nele. Ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si, preste atenção, um só homem novo, estabelecendo a paz, distribuindo a paz, que não é uma inimizade ou uma guerra, como se faz, os homens fazem as guerras, depois vão fazer a paz. Depois que mataram um monte de gente, faz a paz. Não é. A paz não é isso. Ele estabeleceu, se ele é a nossa paz, tira as conclusões, ele estabeleceu a paz. Mas criou em si, preste bem atenção a isso. Então nós somos criados em Cristo. Gente, essa é uma definição que nós damos para a nossa existência. Então, quando eu medito Cristo, aí eu tenho o sentido da minha existência, da minha vida, que não é ser padre, que não é ser isto, que não é ser homem, não é ser mulher, não é ser casado, não é nem formar uma família, não é nada disso. O sentido da nossa vida, gente. O sentido da nossa vida é Jesus Cristo. Porque Ele falou, eu sou a vida. Não dá para entender? Olha, filho, é complicadinho. A gente entende, mas quando você para pensar nisso, que isso está aqui, da ressurreição, da gente é difícil. A gente entende muito no Cristo. Né? Mas por isso que a gente gosta de espetáculo. E como é que a gente resolve a própria existência? Vamos de cabeça baixa até cair todos no barranco? Eu tenho que dar uma resposta à minha vida. Senão, comamos, sejamos muito práticos. Comamos e bebamos porque amanhã se morre. Isso se ouve em toda parte. Os jovens querem se divertir porque a vida é curta. Gente, a filosofia do mundo é muito clara. É só a nossa fé que não é clara. Porque nós não jogamos a nossa vida na vida de Cristo. É nele que é uma pessoa real
Nós podemos sentir, eu poderia contar para vocês um monte de experiência que ao longo desses anos eu tive. Quando Cristo entrava dentro da pessoa, o ódio se transformava em amor. Total. Compreende? A morte se transformava em vida. Quando uma menina de 14 anos que morreu, que eu acompanhei, enquanto ela morria, ao lado dela, as meninas lá no hospital cantavam: Deus está aqui. Como é que Deus pode estar na morte? E a gente sentia. Quando uma pessoa que se converteu, que estava acabada totalmente, falou: Frei, eu sinto que não estou indo para a morte. Eu sinto dentro de mim, ele experimentava dentro de si, que estou indo para uma vida plena. Então não são coisas assim estranhas à nossa existência terrena. E não precisa ir nos mosteiros para viver isto. E basta viver no nosso cotidiano, na nossa existência, para dar esta resposta exatamente. Então ele assumiu o corpo humano, porque através deste corpo humano ele entrou em comunhão com a humanidade. Então vamos continuar. Está cansando um pouquinho, né? Só um pouquinho mais. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo. Ele está falando aqui praticamente entre os pagãos que não conheciam as Escrituras, que não era o povo judeu. Então ele fala dos dois povos, mas é a mesma mensagem. Por meio da cruz, assim, preste bem atenção, por meio da cruz, assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Essa é a cruz de Cristo. Que é aquilo que eu falei tantas vezes para vocês, que porque falo para mim tantas vezes. É a cirurgia de Deus, a cruz. Já li muitos livros, muitas visões de santos, sofrer, mas não morrer, morre porque não morre, isso aqui, tudo bem. E a gente se sente tão longe que fica lá. As nossas cruzes cotidianas perdem o seu valor. A cruz é a cirurgia de Deus. Se Cristo assumiu sobre si, preste bem atenção, ele livremente se entregou à cruz. Como já outras vezes falei e insisto, livremente eu me entreguei ao médico para ele me crucificar, para ele me operar, que de outra forma eu não seria salvo. É uma liberdade total. Porque aquela cirurgia era necessária. E se o médico não fizer a cirurgia, você morre. Então a cruz não é uma condenação. Será que o médico me condena quando ele me opera? Em Deus é tudo positivo. Tem toda uma lógica. Então aquilo que nós não conseguimos, porque em outra parte aqui ele não fala, ele fala do corpo do pecado. Que o pecado está no nosso corpo humano, não está na alma. Preste bem atenção. Tem o canto lá, pelas almas mais pecadoras, não tem? A alma não peca. Não pode pecar a alma. Senão a gente vira demônio. O único espírito livre que pecou, Lúcifer, cheio de luz, se transformou no capeta. A alma não peca. Ela simplesmente é como a inteligência.
A inteligência existe. Mas se você está bêbado, ela não funciona. Assim somos nós. A maior capacidade que o ser humano tem é a alma, mas ela não funciona. Porque o corpo, a psique, está tudo embriagado com outras coisas. Eis porque a cruz. Mas se eu tiver esta perspectiva, preste bem atenção, de Cristo, a cruz é uma maldição. A cruz é uma angústia terrível. Aqui diria claramente o porquê a gente fez hospital. Todo mundo pensa, hospital filantrópico. Interessa tanto. Hospital filantrópico ia fazer no bairro pobre. Não ia fazer numa cidade assim. Tem muita gente que tem dinheiro e faz hospitais. É a mesma coisa. O hospital, exatamente, para dizer, desculpa, uma coisa minha, pessoal, nesta visão cristã da vida, o que eu queria fazer, pretendia fazer com o hospital, é levantar um calvário no Vale do Paraíba, onde as dores de todas as pessoas que estivessem sofrendo lá fossem oferecidas, por isso que a capela está no centro do hospital, fossem oferecidas na ofertório. Nas igrejas fazem a coleta do dinheiro ofertório. Tive que colocar esse cesto porque gente que estava deixando o dinheiro lá em cima da mesa. Acostumado, não é? Não é este ofertório. Não é ofertório. Ofertório é a nossa vida. E a nossa existência. E para que o mundo, nos hospitais, sofresse em comunhão com o sofrimento de Cristo. Porque sofro no meu corpo o que falta a paixão de Cristo. E nós teríamos um novo Calvário na terra, visível. Existe, invisível, para cá, para lá, pequenos casos. É um pouco impossível ter esta visão humana do cristianismo. Uma visão muito desfigurada, muito desumana. Eu sinto muito isso, sabe? É muito desumano, muito fora da realidade humana. E que depois nós não conseguimos resolver os problemas humanos, dar um sentido aos problemas humanos. Eu falei até quando o bispo veio aqui, veio visitar, entrou a conversa, falei, Dom César, foi feito um hospital para dar um sentido à dor. A dor deve ter um sentido. Como a cirurgia tem um sentido. É dor. Continua sendo dor. Continua sendo cirurgia. Mas tem um sentido. O problema na vida não é sofrer ou não sofrer. É dar um sentido àquilo que nós temos. E dar um sentido à dor, exatamente oferecendo em comunhão com Cristo, é somente em Cristo. Mas o mundo não tem esse sentido, exatamente porque o mundo frequenta as igrejas, prestemos atenção, mas não é cristão. Desculpe eu falar isso, não vou julgar a consciência de ninguém, difícil julgar até a minha, imagine se vou julgar dos outros, mas o mundo, no seu sentido pleno, não é cristão. Às vezes nem os mosteiros são cristãos. Que se pensa que vai se salvar porque renuncia tudo, porque deixa tudo, vai viver uma vida em paz dentro do mosteiro. Se salvou coisa nenhuma. Entendeu? Porque somente em Cristo existe a salvação. Por que em Cristo? Porque nele está a vida. Nele está a vida. Nele morremos, com ele ressuscitamos. Então, e a paz, repito, chega a ser o quê?
a plenitude de Deus. Por isso que os santos falavam, sofro, mas eu não sofro. Para mim, sofrer é vida. Por quê? Porque a plenitude da vida deles, de Cristo, era tão grande. Vou terminar contando só uma pequena história real dos primeiros cristãos. Quando os cristãos foram pegos, estava lá no Coliseu, que ainda existe, coisa real, estavam presos, tinha a lei romana, como aqui foi feita a lei do ventre para os escravos, lá tinha a lei da vida, que se a mulher estava grávida, não podia ser condenada à morte. Antes tinha que nascer a criança e depois matar, coitada da mulher. Era assim, a lei romana. A lei da vida, que se a criança não era culpada, então tinha que nascer. Chegou a hora do parto, esta mulher era cristã, chegou a hora do parto lá na cadeia, às dores do parto a mulher gritava. E o carcereiro falou, gozado, vocês cristãos, está gritando, chorando, porque está nascendo uma criança. E quando você for crucificado aí, comida pelos leões, sabe o que a mulher respondeu? Agora sou eu que estou sofrendo. Na cruz será Cristo que está sofrendo por mim. Agora sou eu que estou morrendo. Na cova será Cristo que ressuscitará por mim. Por quê? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não sei se consegui transmitir alguma coisa, mas não podia me omitir. Creio em Deus Pai,